Abra sua Bíblia então, você que está aí nos assistindo. Glória a Deus, é Mateus 13. Deus vai falar com você essa noite, amém? Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Mateus, então, começando, você que está nos assistindo aí pelo YouTube, que Deus te abençoe. O tema dessa mensagem hoje é Memórias do Coração. Abra sua Bíblia então em Mateus 13. Quem achou aí, meus irmãos? Vamos para a palavra? E diz assim: Jesus usou parábolas para ensinar muitas coisas. E ele disse: escutem, certo homem saiu para semear. Quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho, e os passarinhos comeram tudo. A outra parte da semente caiu no lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo porque a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram porque não tinha raízes. Outras sementes caíram no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Mas as sementes que caíram em terra boa produziram na base de 100, de 60 e de 30 grãos por um. Jesus terminou dizendo: se vocês têm ouvido para ouvir, então ouçam. Põe a mão no teu coração, fala assim: Deus, fala comigo essa noite. Que o Senhor possa movimentar áreas na minha vida que precisam de ser movimentadas hoje. Que o Senhor possa me instruir com a tua palavra. Que o Senhor possa usar o pregador como um instrumento de Deus para a minha vida nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Você diz amém. O tema dessa mensagem hoje é Memórias do Coração. Memórias do Coração. Eu quero falar um pouquinho hoje do raio-x de Deus. Se a gente for olhar para cada um aqui essa noite, eu não consigo entender o que está passando aí dentro de cada um. Eu não consigo enxergar o que está sendo mexido aí dentro, o que está acontecendo aí dentro de você, né? Uma das coisas que eu sempre falo é que a internet é um perigo, não é, irmãos? A internet é um perigo. Uma das coisas que eu tenho visto às vezes, eu já vi tanta gente, ela fica olhando a vida das pessoas na internet e ela coloca aquilo como modelo. E às vezes, irmãos, a internet é uma mentira dos infernos. Às vezes a gente fica olhando ali para a vida de alguém na internet, a gente vê um casamento de alguém na internet, a gente vê uma vida de alguém na internet, tudo mentira. Por dentro só Deus sabe quem está passando. Só Deus pode enxergar quem é você por dentro. Só Deus pode olhar para uma pessoa e saber quem verdadeiramente ela é. Eu tento até às vezes ser muito tranquilo nessa área. De quê? Eu só posto realmente o que eu estou vivendo. Mas tem gente que eles postam cada coisa assim que você vê que no fundo é uma força que você vê que é forçado. E as pessoas querem expressar aquilo que realmente elas não são. Elas não são. E uma das coisas que nós temos que aprender é que nós precisamos de ser quem verdadeiramente nós somos. Porque não adianta você tentar mascarar para alguém. Porque quem está vendo você é Deus, Ele sabe quem você é. Então a gente precisa de viver uma vida única e não uma vida dupla. E eu quero falar um pouquinho sobre isso hoje. Quando Jesus fala dessas parábolas, Ele falava em parábolas e depois ele conta essa parábola e a gente fica meio vasto. Mas depois, no próximo capítulo à frente, Ele explica essa parábola. Que Ele diz, né? Quando Ele estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho, e os passarinhos veio e comeram tudo. E aí depois em Mateus 13, 18 ele explica: então escutem e aprendam com a parábola do semeador. Quer dizer, as pessoas que ouvem a mensagem do reino de Deus, mas não entendem, são como as sementes que foram semeadas na beira do caminho. O maligno vem e tira o que foi semeado no coração delas. Então o primeiro coração que eu quero falar nessa noite, pode colocar para mim, é o coração, fala comigo, coração doente.
Coração doente. O que é o coração doente? A pessoa está até aqui no culto, ela vem aos cultos. Eu não sei se você conhece, você sabe o que é lumbrigoide. Quem sabe o que é lumbrigoide? São lombrigas. Você já viu alguém com lombriga? A percepção que dá é que aquela pessoa está saudável, porque a barriga da pessoa cresce, e ela vai ficando com a barriga grande, e quem olha para a pessoa fala assim: rapaz, você está bem, hein? Está comendo bem, mas não está, porque tudo que aquela pessoa come, as lombrigas comem toda a proteína daquela comida. A pessoa até ingere a comida, mas quando essa comida chega no estômago dessa pessoa, quem fica com os nutrientes, quem fica com a parte boa, são as lombrigas. E as lombrigas vão se alimentando de tudo aquilo que foi bom que aquela pessoa comeu. E as lombrigas vão crescendo dentro do estômago daquela pessoa. Mas ela mesmo, ela vai ficando doente. Por quê? O carboidrato, as proteínas, em vez de ir para a pessoa, elas vão para a lombriga. E é o que eu quero explicar nessa noite. O que Jesus está explicando? Ele veio semeando. O que eu estou fazendo aqui hoje? Eu estou semeando a palavra. Eu estou semeando sementes aqui nessa noite. Mas o que vai acontecer? Se você não entender o que você veio fazer aqui hoje, as lombrigas espirituais podem comer tudo aquilo que o céu quer semear na sua vida aqui hoje. E em vez de você sair daqui hoje forte, você sai pior do que você entrou. O que Jesus está explicando nessa parábola é justamente isso. Ele estava espalhando a semente, e aí ele explica: então escutem e aprendam com a palavra do semeador. Quer dizer, são as pessoas que ouvem a mensagem do reino de Deus, mas não entendem. São como as sementes que foram semeadas na beira do caminho. O maligno vem e tira o que foi semeado dentro delas. Sabe o que é isso? É a pessoa que vem no culto. Ela vem no culto, ela até escuta a palavra, mas a palavra não gera transformação dentro dela. Ela vem no culto, ela já está na igreja há 10 anos, ela já está na igreja há 15 anos, ela já está na igreja há 20 anos, mas nenhuma semente germinou ainda dentro dela. Nada que foi semeado do reino de Deus produziu melhoria nela. Ela já vem no culto, ele já até virou pastor, já virou pastora, ele já passou por um monte de processo, ele já foi no Moriá, ele já passou por um monte de coisa dentro da igreja, mas ainda nenhuma semente produziu coisas sobrenaturais dentro dessa pessoa. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que você fala, as lombrigas comem. Tudo aquilo que você tenta derramar sobre a pessoa, ela não recebe. Por quê? Antes dela receber, as lombrigas comeram tudo. São as pessoas que estão na igreja, são crentes, têm carteirinha, são bonitos, já foram batizados, mas que o período da vida delas não mostra nenhuma transformação genuína de Deus na vida dessas pessoas. Então, quando você vem no culto, por que a importância de você vir num culto? É porque quando você coloca os pés dentro de um culto, todos os cultos, existe um semear de Deus sobre a vida das pessoas. Existe um semear do céu sobre a vida das pessoas. E algumas pessoas vão sair daqui hoje e vão pegar todas as sementes que foram liberadas do mundo espiritual para a sua vida. Agora tem outras que vão sair daqui do mesmo jeito. Vão sair daqui do mesmo jeito, com as mesmas atitudes, vivendo a mesma vida, vivendo do mesmo jeito. E é isso que Jesus está explicando, porque aonde ele passa, ele é o semeador. Aonde a palavra dele passa, tem que haver transformação. Algo novo tem que frutificar dentro de você. Algo novo tem que ser derramado dentro de você. Então você hoje precisa de descobrir quais são as lombrigas espirituais que têm roubado as sementes produtivas que o céu tem derramado dentro de você. Aonde é depositado semente, tem que crescer algo novo dentro de você, meu irmão. É inevitável a palavra não ser semeada dentro de alguém e isso não causar transformação, pastor Ed. Você que está me vendo aí pelo YouTube, tem que haver uma transformação dentro de você. Se a palavra de Deus está sendo semeada na sua vida e ela não traz sobre você transformação, hoje é dia de você olhar para você e falar assim: tem algo errado dentro de mim. Tem algo errado dentro de mim. O que está acontecendo comigo?
Porque aonde a palavra de Deus é depositada, você vem num culto, essas palavras têm que começar a gerar sementes de transformações dentro de você. É quando você chega num culto, eu lembro quando eu vinha para a igreja, e eu vinha para a igreja, mas continuava pecando no mundo. E eu lembro que a cada vez que eu vinha para o culto, aquelas palavras me confrontavam, aquelas sementes me instruíam, e aquelas sementes começou a segurar a minha perna. Aquelas sementes começou a segurar as minhas atitudes, aquelas palavras começaram a me transformar, aquelas palavras começaram a arrancar desejos carnais que não condiziam mais com aquilo que Deus quisesse que eu vivesse. Então é isso que eu quero que você entenda, o que Jesus está dizendo. Olha, a palavra está sendo semeada, mas infelizmente tem pessoas que vão sair daqui e as lombrigas espirituais vão comer tudo aquilo que o céu espiritual quer derramar sobre você. Então quando você vem num culto, você tem que ficar ligado. Você não tem que vir num culto para mexer no telefone. Você não tem que vir num culto para bater papo. Você tem que vir num culto para sair daqui com chaves que vão abrir portas espirituais sobre a sua vida, que vão trazer melhoria para a sua caminhada, que vão abrir portas dentro de você, para que haja uma mudança dentro de você. E quando essas mudanças começam a acontecer, o frutificar de Deus começa a acontecer na sua vida também. Mas você tem que tomar cuidado com a lombriga espiritual. Sabe o que é a lombriga espiritual? É aquele cara que tudo que você fala com ele, não, desse jeito, estou desanimado com a igreja assim. Você já viu gente assim? Você divide um sonho com ele, pô rapaz, vamos fazer isso aqui com as coisas de Deus. Rapaz, eu não sei, será que dá? Sabe o que é isso? É porque muitas coisas foram depositadas dentro dele, mas infelizmente as lombrigas comeram. E é por isso que ele não tem força. Hoje o pastor Paulo Soares está de retorno ao culto. Ele estava cuidando do filho dele. E quando ele chegou, a primeira resposta que ele me deu: pastor, estou cheio de coisas aqui dentro para brotar para fora. Pastor, estou cheio de vontade de fazer alguma coisa. Pastor, estou cheio de vontade eu estou com muitas ideias. Pastor, eu estou com muitos desejos. Então eu começo a compreender que o tempo que ele não estava aqui não atrapalhou o movimentar espiritual dele. Ele continua alimentando. Então é isso que eu quero que vocês entendam. Um cristão que está usufruindo e bebendo da palavra, é inevitável ele não expelir sementes da palavra, vontade de servir, vontade de fazer, vontade de melhorar. Então quando você encontra um cara, você encontra uma mulher, você encontra um cristão, que tudo aquilo que você procura para interagir com ele, com as coisas de Deus, ele não quer, eu quero te dar um recado: você precisa de ir para um médico hoje, que você está doente espiritualmente. Você está doente espiritualmente. Se alguém chega perto de você e te convida para participar de alguma coisa das coisas de Deus e você não quer, você está doente. Se alguma pessoa vem falar com você, rapaz, vamos fazer isso, você não quer, você está doente. Se tudo que fala com você, você nunca está disposto a envolver, você está doente. Se você não consegue vir aos cultos de uma igreja, você vem amarrado, cuidado, você está doente. Sabe por quê? Porque aonde tem semente, quem está bem, ele quer comer todos os dias, porque ele sabe que a semente melhora ele, que a semente transforma ele, que aquele lugar existe um maná de Deus sobre a vida dele. Sabe por que eu estou na igreja há 26 anos? Porque a cada vez que eu coloco os pés dentro da igreja, eu recebo algo, e essas coisas me transformam. Eu recebo ensinamento, eu recebo direção. Então esse é o cristão doente, que tudo que você tenta falar com ele, ele não consegue te ouvir mais. Tudo que você tenta falar com ele, ele não consegue ser instruído mais. Você precisa de fazer uma análise dentro de você hoje, que se você está dessa forma, você precisa de olhar, você é um cristão doente. Você está dentro da igreja, mas você não consegue se envolver com as coisas do reino de Deus. Você tem força para tudo, mas para as coisas de Deus você não tem força. Você tem força para jogar bola, você tem força para assistir o jogo, você tem força para ficar olhando para esses times de idiota na televisão, mas você não tem força para as coisas de Deus. Você tem força, vira à noite e assiste, mas agora te fala, vamos fazer alguma coisa do reino, você nunca está pronto para fazer as coisas do reino. Você nunca olha para você e fala assim: eu preciso de melhorar, eu preciso de ser transformado. Existem áreas da minha vida que está doente, porque já vai fazer quanto tempo? Até quando eu vou ficar desse jeito? Até quando? Até quando eu vou continuar desse jeito? Até quando? Até quando que eu vou ficar dentro da igreja vivendo as mesmas coisas? Não, você tem que estar dentro da igreja vivendo coisas novas todos os anos, todos os meses, porque todos os dias existem águas frescas em altares por todo o planeta Terra, e não está bebendo dessas sementes para serem mudados quem não quer. Segundo,
o coração superficial. Você conhece gente assim? Então Jesus fala da segunda semente. Outra semente caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo porque a terra não era funda, mas quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram porque não tinham raízes. E aí Jesus explica essa parábola. As sementes foram semeadas onde havia muitas pedras, são as pessoas que ouvem a mensagem e aceitam logo com alegria, mas duram pouco porque não tem raiz. E quando por causa das mensagens chegam o sofrimento, as perseguições, elas logo abandonam a sua fé. Sabe quem são essas pessoas? É aquele cara que vem no culto e ele se alegra aqui no culto. Eu já vi gente aqui pegar o cartão da campanha, ô Ivamara, e sair daqui, pô, que legal, eu vou fazer a campanha, Deus vai fazer. Na outra semana ele já não vem. Aí na outra também ele não vem. Ele até recebe a palavra com alegria, ele ama ter estado na igreja e participar do culto, mas as pressões do dia a dia afastam ele. A primeira tempestade que vem, ele rapaz, o diabo me pegou, ai, eu não posso nem ir na igreja mais porque o diabo está me pegando. Ele abandona, ele não tem raiz. E uma das coisas que eu sempre falo, parabéns, viu, Kézia, você e seu marido, depois que eu falei com vocês firmaram. Falei, Kézia, você precisa ser constante. Você não precisa ser um crente extraordinário, você precisa ser constante. Você precisa de ser um crente extraordinário, você precisa ser um cara constante. Você tem um lugar onde que é o seu quartel-general. O meu quartel-general é o culto mais que vencedor toda segunda. Você escolheu outro culto fé, vem pra cá toda terça. Você escolheu o outro culto de quarta, da pastora Laels, culto das maravilhas, vem pra cá. Eu não estou querendo que você fique comigo não, meu desejo é que fique todo mundo. Mas o meu desejo é que você tenha uma identidade, que você tenha uma comida. Uma das coisas que eu sempre falo com as pessoas, cuidado, você vem num culto, vem no outro, não, você tem que ter um pastor, você tem que ter uma referência. O tempo que eu era membro na Lagoinha, eu fiquei mais de 10 anos debaixo da autoridade de uma mesma pastora. Eu fiquei mais de 10 anos com a pastora Laelce, no culto dela, mais de 10 anos, nunca faltei, vinha de tarde na quarta e vinha de noite na quarta. Você precisa de ter uma identidade pastoral, você precisa de ter um tutor espiritual, um pastor que te guie. Não é um dia você está aqui, outro dia você está em outro lugar, outro dia você está na assembleia, outro dia você está no universidade. Não, você tem que ter um lugar que o pastor te conhece, que ele sabe quem você é. Eu faço questão aqui de abraçar todo mundo, entender quem é cada um. Na medida do possível, vou na casa de alguém aqui, me chamar, eu vou. Chamar para comer, então, você pode ter certeza que eu vou. Pode ter certeza. Aí você vê, a velha outro dia fez uma canjiquinha lá, menina, aqui. Me chama para comer na sua casa, você vê se eu não vou. Só me chama para arrumar problema também. Chama para você ver se eu não vou. Eu adoro visitar, amo ir na sua casa, só me chamar. Marca aí para você ver, qualquer um que estiver aqui. Eu estou aqui para te pastorear. Se precisar de mim, pode me ligar. Meu telefone está aí, eu não tenho esse negócio não, pode me ligar. Quem está aqui sabe disso. Se eu não puder atender, eu vou ligar depois, vou te dar atenção. Então você precisa ter raiz. Mas é o cristão superficial, é o coração superficial. Um dia ele ama demais Jesus, no outro dia ele não quer nada com Jesus. No outro dia ele está firme no culto, mais que vencedor, mas no outro dia ele abandonou. E nós precisamos de ter raízes. Você quer vencer esse ano 2022? Você precisa ser um cristão que tenha raiz. Você quer vencer? Você ir na internet, cabeção, você tem que ter raiz. A árvore que não tem raiz, o primeiro sol que vir te apaga. Mas árvore que tem raiz, pode vir a tempestade que for, que nada para você. O sol pode queimar suas folhas, você pode aparecer que está até morto, mas na primeira chuva as suas raízes estão bem profundas e elas vão se ressurgindo e vão continuar de pé. Terceiro, esse aqui é o mais legal, o coração dividido, você conhece? Outras são as sementes que caíram na beira dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. E aí Jesus explica a parábola. As outras pessoas são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas as preocupações desse mundo, as ilusões, as riquezas, sufocam a mensagem. E essas pessoas não produzem fruto nenhum. É o cara dividido. Pastor, gente, esse aqui é o que mais acontece. Pastor, estou firme com você. É assim, estou firme. Aparece o namorado, ela já deixou de estar firme comigo. Mas você falou que estava firme lá no culto.
É assim, pareceu um love aí, pastor. Você entendeu? Coração dividido. Sabe o que é o crente coração dividido? Ele não sabe o que ele quer. Ele está aqui no culto, não está? Mas amanhã ele sai, aí toca a música do El Chan, segura o tchan, 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 tchan. Aí ele vai assim, parece que tem um demônio que vai levando ele. Já viu? Ele está aqui no culto, ele ora e pá. Aí ele chega numa festa, aí ele quer Jesus, mas a perninha, aí, pau que na cintura, aí não aguenta. É o cara dividido. Eu não estou dizendo que você não pode errar, irmão. Tem dia que eu também peco. Mas eu peco já sabendo que eu quero Jesus. Já viu o cara que peca e fala, não, eu até pequei aqui, mas o meu lugar é aqui. Meu lugar é aqui. Não tem outro, meu lugar é a igreja. Meu lugar é as coisas de Deus. Meu lugar é estar na presença de Deus. Meu lugar é buscar a presença de Deus. Meu lugar é mergulhar dentro de Deus. Meu lugar é continuar firme com Deus. Meu lugar é amar a Deus. Meu amar é buscar a Deus. Você não tem um coração dividido. É gente dividida que qualquer coisinha arranca ele da igreja. Aparece uma proposta de emprego, de dinheiro. É, pastor, agora eu deixei de ir no culto porque... Entendi. Presta atenção. Nós estamos debaixo de um Deus exclusivo. Ele não quer você dividido com o mundo. Ele quer ter uma exclusividade com você. Ele não gosta de dividir você com ninguém. Ele é um Deus que quer você por completo. Quando você está até com o pezinho lá, ele fala, vai para lá então. Mas se você estiver aqui, ele está com você constante em todas as áreas da sua vida. Então nós precisamos de ser o quê? Constante. Ele quer o ministério, mas na outra semana ele desanima. Vamos pegar alguém na Bíblia para a gente entender isso? Judas andou com Jesus quantos anos? 3 anos. Presta atenção. Nós estamos falando de um cara que andou do lado de Jesus. Presta atenção. Jesus passava, curava um leproso. Jesus passava, curava um cego. Jesus passava, ressuscitava Lázaro. O cara viu isso tudo. Mas no final, que Jesus já estava pronto para ir para a cruz. Outro dia um teólogo falou comigo, mas era um propósito. Falei, o propósito de Jesus ir para a cruz. O propósito não era Judas trair Jesus. Ele escolheu ser o propósito da traição. Jesus iria para a cruz de qualquer jeito, de qualquer forma ele iria para a cruz. O diabo procurou achou Judas. Ele procurou ele não sabia que era Judas. Ele deduzia que o coração de Judas estava dividido, gostava de dinheiro. Então o cara é o cara que está com Jesus, mas ele continua no passado dele. Ele está dividido. Ele estava andando com Jesus, passeava com Jesus, beijava Jesus, pô Jesus, estou com você aí, cara, você é bacana pra caramba. Mas na hora que falou o dinheiro, o coração dele se dividiu. Na hora que falou do dinheiro, ele esqueceu de tudo que Jesus era e ele se rendeu ao dinheiro. E é assim nas nossas vidas. Às vezes você está tão bem com Jesus, mas aparece aquele amigo do inferno. Pô, vamos sair hoje. E na hora que você assusta, você abandonou tudo aquilo para ir para uma noite, para ir para beber, para curtir. Será que valeu a pena? Às vezes você abriu mão do culto para assistir uma televisão. Será que valeu a pena? Será que valeu a pena? Eu tento entender se valeu a pena. Eu não troco um culto por nada. Não troco. Eu não troco estar na presença de Deus por nada. Sabe por quê? Porque primeiro, se eu buscar as coisas de Deus, as outras coisas vão ser acrescentadas sobre a minha vida. Buscai primeiro as minhas coisas e eu vou acrescentar tudo que você quer. Você só precisa de estar mergulhado em mim. Mergulha em mim. Mergulha. Eu sei o que você deseja, eu sei que você gosta de sair, eu sei que você gosta de futebol, eu sei que você gosta de jogo, eu sei de tudo que você gosta, eu vou te dar isso tudo também, mas me dá exclusividade, que de repente eu te dou isso de uma forma sobrenatural. Deus vai fazer. Eu lembro da última vez que teve o jogo do Brasil aqui, eu estava doido para ir, não tinha dinheiro, era caro o ingresso, eu era doido para ver um jogo do Brasil. E aí, olha para você ver o que é as coisas de Deus, irmãos.
E eu lembro que tinha alguma coisa da igreja, tinha uma conferência na Getsemane, e eu não deixei de ir para a conferência. E eu tinha até condições de comprar o ingresso, dividir, não vou não, eu vou lá para a conferência, que eu tinha comprometido de ir. Passado-se 1 ano e pouco, eu vou para os Estados Unidos. Na hora que eu chego na casa do meu amigo do Léo, lá nos Estados Unidos, ele fala assim: Adelson, amanhã nós vamos para o jogo, hein? Eu falei: de quê? Jogo do Brasil. Eu estou com 10 ingressos aqui, tem um para você também. Presta atenção, mergulhe nele, e ele vai te dar o que você quer. Mergulhe nele, seja profundo nele, seja intenso com ele, e ele vai acrescentar o que você quer, meu filho. Ele sabe que você quer bicicleta, que você quer carro, que você quer um marido, ele sabe que você quer tudo. Mergulhe nele, faça para ele, ele vai fazer para você. Mergulhe nele, e ele vai te dar um rio para você mergulhar muito fundo de muitas bênçãos daquilo que ele tem para você. O último coração é o coração saudável. Mas as sementes que caíram em boa terra produziram na base de 100, de 60 e 30 grãos por um. E aí Jesus explica. As sementes que foram semeadas em terra boa são aquelas pessoas que ouvem, entendem a mensagem e produzem uma grande colheita. Uma 100, outra 60 e ainda outras 30 vezes mais do que foi semeado. Esse é o poder da palavra. É aquela pessoa que você fala com ela: faça isso, ela pega e faz. Rapaz, vamos embora. Ela está sempre disposta. Você pregou um negócio aqui, ela fala: pastor, eu vou fazer isso. Pastor, se isso mudar minha vida, eu estou agarrado na palavra. E aí essa pessoa começa a produzir frutos. Essa pessoa começa a produzir frutos. Porque isso é inevitável de não acontecer. Às vezes você não está enxergando, uma coisa está acontecendo ali, a outra coisa está acontecendo ali, mas as coisas estão fluindo. De repente no seu olhar você não está enxergando, mas Deus está fluindo em você. As coisas estão fluindo em você. Você ouve e coloca em prática. Você ouve e fala: eu vou fazer. Rapaz, eu estou nesse culto. Quem está nesse culto aqui toda segunda-feira? Então se tem uma campanha, você tem que estar fazendo a campanha. Se tem um negócio de oração, você tem que estar participando. Você tem que estar entendendo que você está... Porque quando você se submete ao que está acontecendo aqui, você recebe os benefícios que o céu está derramando sobre esse lugar. Então tudo que você está falando aqui, você está ouvindo. Tudo que o seu pastor está falando, você: rapaz, eu vou fazer isso aí. Rapaz, faça assim. Vamos embora. Você não vai fazer aquilo que é heresia. Você não vai fazer aquilo que não condiz com a palavra de Deus. Mas aquilo que está embasado na palavra, faça. É quando Jesus entra na casa de Zaqueu. Olha que coisa louca. Jesus vira e fala: gente, salvação nessa casa hoje. Porque em pouco tempo de conversa, a semente entrou em Zaqueu e produziu já fruto assim imediato. Eu falei assim: Jesus, eu sou ladrão, velho. E além de roubar, eu pego o imposto das pessoas. Mas eu quero falar para o Senhor uma coisa: eu vou voltar e vou restituir até 3 vezes mais do que eu roubei essas pessoas. Sabe o que é isso? É a semente que entra no coração das pessoas e ela produz frutos. Esse é o fruto que Jesus está querendo dizer. É isso. Paulo era o que, gente? Perseguidor de crente, matava cristão. Mas um dia o Senhor encontrou com esse cara e falou assim: velho, por que você me persegue? Que loucura é essa? Você vai ficar cego, mas você vai encontrar com o cara, ele vai orar por você e você vai ficar tinindo. Mas naquele percurso, o céu movimentou o coração daquele cara. E se a gente for olhar hoje o Novo Testamento, o cara quase que escreveu o Novo Testamento todo. Sabe o que é isso? Uma semente tão potente que entrou dentro daquele cara que você: eu não perco ela por nada. Eu não perco ela por nada. E ele está sempre dizendo: eu venci o bom combate, eu guardei a fé, eu continuei firme, porque eu não perdi nada que foi depositado sobre mim. É isso que eu quero ver em você. Eu não quero ver você só sentado aqui todas as semanas. Eu quero ver você produzindo coisas grandes na sua vida. Eu quero ver um prosperar de Deus acontecendo dentro de você. Eu quero ver o ministério de Deus fluindo dentro de você. Eu quero ver as grandezas de Deus fluindo dentro de você. Fluindo dentro de você. E eu olhando para você, e você falando assim: rapaz, o que está acontecendo com você? Eu estou vendo que as coisas estão andando. Sabe por quê? Porque uma pessoa que está conectada na palavra, ele anda. Gente, eu tenho preocupação com gente que não anda. E nós temos que preocupar com isso. Eu não estou dizendo, irmãos, presta atenção, cada um tem a sua forma de andar.
ok? Mas existem áreas na vida de algumas pessoas que elas estão sendo já por muito tempo. E a gente precisa de parar e analisar isso. Peraí, velho, tem alguma coisa errada. É eu que estou errado. Uma das coisas que mais me melhora é quando eu me analiso às vezes e falo assim, velho, estou vacilando. Velho, estou vacilando. Velho, eu estou pecando contra Deus. Cara, eu estou deixando de produzir semente. Porque quando você peca, você para de produzir. Quando você está errando, você para de produzir. Quando você está fazendo alguma coisa, você para de produzir. Quando você deixa de obedecer a palavra, é como Deus te encosta. Mas quando você volta a obedecer, Ele é muito imediato também. Ele começa, ele quer que você continue produzindo. Mas quando você para, você deixa de produzir. O que é o parar? É você para de obedecer às sementes que estão sendo... Então, quando você é um cara que tem um coração saudável, é aquele cara que está sempre em busca de melhorar. E é uma das coisas que eu bato muitas vezes na minha equipe. Eu falo com a galera, velho, tem que melhorar. Nós temos... Você está entendendo? São coisas mínimas. Só que a gente vai olhando, gente, as coisas mínimas. O que derruba a gente não é as coisas pequenas, não é as coisas grandes, desculpa, é as coisas pequenininhas. São hábitos pequenininhos. É gente que está na igreja que não lê Bíblia. Não lê Bíblia. O cara não tem devocional. Se você perguntar para ele o que é uma Bíblia, NTLH ele não sabe. Se você perguntar o que é uma Bíblia da área, ele não sabe. Se você perguntar qual que é a Bíblia King James, ele não sabe. Se você falar com ele assim, fala para mim todos os livros que tem na Bíblia, ele não sabe. Mas ele acostumou a viver assim. Ele quer ser assim. Só que nós vamos pagar as consequências de quem nós queremos ser. Presta atenção, você pode escolher ser quem você quiser. Beleza? Você pode sentar no banco. Não, eu sou assim mesmo, é assim que eu vou tocar minha vida. Você pode fazer isso. Deus não vai mexer em você. Ok? Agora, também, não fica olhando a produção do outro. Porque se tem alguém que está produzindo mais do que você, você pode ter certeza que esse cara não está desperdiçando nenhuma semente. Ele não está desperdiçando nenhum direcionamento. Ele não está desperdiçando instrução. Ele não está desperdiçando nada. Quando você vê alguém prosperando, você vê alguém andando, irmão, pode saber que esse cara não está desperdiçando nada que está sendo depositado dentro dele. Ele pega, ele faz. Um cara corrige, ele ouve, ele vai lá e é corrigido. Ele vai lá, ele vai para frente. Mas pessoas que... Então o coração saudável é esse. Tudo que você fala com ele, ele ouve. Tudo que você ensina, ele quer. Tudo que você dá, ele recebe. E tudo que você dá, ele faz força em melhorar. Em melhorar. E aí na hora que você assusta, essa pessoa começa a produzir 30, vezes 100, vezes 200. E esse cara começa a prosperar, não é só financeiramente, não. É em todas as áreas. Ele começa realmente a viver o quê? As bênçãos de Deus correndo atrás dele. Sabe por quê? Aí eu quero que você entenda por que esse versículo agora vai casar com a finalização da mensagem. Se você é uma terra boa, você quer plantar semente em terra ruim ou em terra boa? Sabe o que é as bênçãos? As sementes vão querer entrar em você, porque elas sabem que quando entrar em você, vai continuar produzindo. Semente nenhuma, ninguém quer depositar semente em terra morta. Ninguém quer depositar nada. Você quer investir em terra morta? Quem quer? Quem quer investir em terra no espaço? Ninguém, porque você nem sabe o que tem lá. Mas agora você quer investir numa terra ali em Mateus Leme, você quer investir que você sabe que é boa, o que planta dá. Você pode jogar semente que dá. Assim Deus na nossa vida. Ele quer investir em quem vai continuar produzindo. Ele vai continuar derramando em quem vai prosseguir com aquilo que ele tem para prosseguir. Agora, quer ficar sentado? É uma escolha sua, meu irmão. Agora presta atenção. Você vai ser aquele crentezinho de pote que fica só na árvore, né? Aqueles vasinhos de árvore, aqueles pequenininhos ainda. De vez em quando alguém vai lá e joga uma aguinha só para dizer que não jogou. Agora, quando Deus enxergar essa disponibilidade em você, Ele vai falar assim: manda água aí. Porque tudo que depositar aí nesse vaso, Ele vai continuar produzindo. É uma pessoa que ouve, é uma pessoa que obedece, é uma pessoa que quer ser instruída, é uma pessoa que quer avançar, é uma pessoa que quer ir para frente, é uma pessoa que se esforça. Existem áreas na nossa vida, irmão, que se a gente não se esforçar, nós não vamos chegar em lugar nenhum. Não vamos,
porque existem áreas que nós vamos ter que se esforçar demais, mas muito. Eu te falo por mim, eu não fui um bom aluno na escola, minhas notas eram 61, 59,5, aí a professora dava mais meio para me passar, todas as notas, e eu era um aluno péssimo em leitura, e um dia um pregador virou para mim e falou assim: olha, você é um menino até cheio de vontade, você é cheio de vontade, mas você é vazio de estudo. Enquanto você continuar vazio de estudo, você fica nesse degrau. Mas enquanto você começar a estudar, Deus começa a te colocar em outros degraus. Porque Ele entende que agora você pode ir para a prateleira de cima e ensinar mais. Você pode ir para outra prateleira e ensinar mais gente. Você pode ir para outra e ensinar mais gente. Você pode ir para outra e ensinar... Então, aí eu comecei a entender que a promoção em áreas da minha vida não depende só de Deus, dependem de mim. E foi quando eu comecei a me esforçar. Eu já estou escrevendo agora o 6º livro que eu vou lançar na conferência em agosto. Já estou escrevendo o 6º. E um analfabeto que não gostava de ler e ainda ruim de escrita. Pensa num cara que ainda erra muito em português. Nossa! Que fez 2º grau, que fez faculdade, mas ruim em português. Mas um cara que todos os dias busca melhorar em Cristo Jesus. Eu entendi que eu preciso de cada dia estar aberto a mudanças, a melhoria. E quando você é essa pessoa, Jesus entende você como um coração saudável. Você não é um cara tão bom, mas você está saudável. Você entendeu que você não é tão bom e que você precisa de crescer. E você também não só quer crescer, você quer produzir. E aí, meu irmão, prepara, que uma chuva inesgotável será derramada sobre você. Então você escolhe quem você quer ser essa noite. Você que está me assistindo aí pelo YouTube, Deus quer usar você. Deus quer mudar a sua história. Deus quer fazer grandes coisas no seu ministério e na sua vida. A única coisa que Deus precisa de enxergar dentro de você é um disponibilizar para Ele, de um coração sensível, de uma pessoa sedenta em receber os ensinamentos e os mandamentos que o céu tem para derramar sobre você. E aí você vai ver um dia as bênçãos dele correndo, as sementes dele querendo cair em você, porque sabe que tudo que cai sobre você produz mais, porque você está disposto a ser melhorado. Que Deus te abençoe. Até a próxima mensagem. Que Deus te honre, te guarde. Tamo junto. Me segue lá nas redes sociais, @pastoradelso. Um beijo no seu coração. Fique com Deus.